Oi, gente! Vocês pediram e ela está de volta. Doutora Isabelle Wu está aqui para responder a parte 2 das perguntas que vocês enviaram lá no Instagram. Se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link aqui no card. É muito importante que você assista, porque se a sua pergunta não for respondida nesse vídeo, provavelmente ela está na parte 1. E nós temos também um outro vídeo incrível com a doutora Iana Kelly. Se você também não assistiu, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar o link também aqui no card. Nesse vídeo, doutora Isabelle Wu vai responder uma das perguntas mais feitas por vocês, que é queda capilar, causa e tratamento, dúvidas sobre minoxidil, shampoo infantil, shampoos e condicionadores em barras, cabelos brancos e os clássicos que sempre tem que ter uma polêmica, parabenos, petrolatos e sal em cosméticos capilares. Esse vídeo tá mais uma aula incrível. Se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar em gostei. Acompanhe a doutora Isa nas redes sociais, eu vou deixar os contatos dela aqui no box de descrições e vamos assistir essa aula juntos. Olá pessoal, sou a doutora Isabelle Wu, sou médica dermatologista com subespecialização na área de tricologia médica, que é o estudo das doenças dos cabelos e do couro cabeludo, e eu tô aqui hoje a convite da Tata para falar um pouquinho com vocês sobre a parte 2 daquelas perguntas que vocês mandaram para ela na caixinha de perguntas do Instagram. Então, para a gente começar, eu vou começar falando sobre queda de cabelo. Como tratar, como que funciona, né? Só que para isso a gente vai ter aquele basiquinho de novo que eu preciso que vocês saibam para a gente poder conversar sobre esse assunto. E para a gente começar, eu preciso que vocês saibam como funciona mais ou menos o ciclo capilar normal, ou seja, o ciclo de vida de cada fiozinho de cabelo que a gente tem. Então, para ficar mais fácil de entender, tem várias fases, mas a gente precisa separar em duas principais, né? Então, essa aqui em azul, que é a fase de crescimento do cabelo, que é chamada de fase anágena. E uma fase que já o cabelo está em preparação para cair, e essa fase chama fase telógena, que é a fase de queda dos cabelos. Ou seja, sim, o cabelo normal é programado para cair em algum momento, né? Então, ele tem um ciclo de nascer, crescer e morrer. Isso faz parte do nosso ciclo normal. E a outra coisa que é muito importante que vocês saibam é que nossos cabelinhos, eles são como se fosse um mosaico. Cada um está numa fase. Então, esse daqui está em fase anágeno 1, esse daqui está no 1.1, esse aqui está no 3, está no 4, esse está no telógeno. Isso é ótimo, porque se a gente tivesse todos os cabelos na mesma fase, o que aconteceria? A gente teria tipo uma muda, cairia tudo de uma vez e nasceria tudo de uma vez. E essa assincronia, cada um estar na sua fase, é o que nos mantém com cabelo o tempo todo. E aí vamos entrar então no primeiro bloquinho de perguntas, né, que foi relacionada à queda de cabelo. Tá? Então, vocês viram que eu acabei de mostrar para vocês que existe uma quantidade normal de cabelo que cai todos os dias. E quanto que é isso? O que é normal, né? Então, isso é uma porcentagem, tá? Em torno de 10% dos fios vai caindo ao longo do dia. Isso é normal. Então, é uma porcentagem, certo? Então, se é uma porcentagem, se uma pessoa que tem 300 mil fios, por exemplo, ela vai cair 3 vezes mais do que uma pessoa que tem 100 mil fios, por exemplo, né? Então, é só um exemplo para mostrar para vocês que isso tem uma variação entre as pessoas. Então, para a gente saber quando está anormal, a gente precisa conhecer o próprio normal. Então, é sempre bom você saber mais ou menos qual que é a sua quantidade de cabelos que cai. Precisa ficar contando? Não, você vai lá e olha mais ou menos quanto que é o seu bolinho, e aquele seu bolinho é o seu. Não fica comparando com o do vizinho. Por quê? Por exemplo, o meu cabelo, ele é grosso, comprido e preto, né? Então, se a gente comparar um bolinho meu com um bolinho de uma pessoa com cabelo descolorido, fino e curto, vai dar muita diferença. Por isso que é melhor você comparar com você mesmo. E aí, você já sabendo o que é seu normal, você vai perceber quando sua queda está aumentada, tá? E aí, quando a queda está aumentada, isso é um sintoma que pode acontecer em diversas doenças dos cabelos.
Claro que existe uma que é mais comum, que é o que a gente vai falar aqui hoje, mas é sempre importante você avaliar isso com o seu dermatologista, que ele vai fazer o exame de tricoscopia, diversos testes que a gente tem para fazer, um exame físico completo, tirar a sua história direitinho, para saber exatamente o que está acontecendo com você, porque é uma área inteira da dermatologia dedicada só ao estudo dos cabelos, então realmente pode ser muita coisa, né? E às vezes você fica tratando meio com o que alguém falou, tudo, e você só atrasa seu diagnóstico e pode te atrapalhar muito isso. Então, você tendo uma queda de cabelo aumentada, a sua conduta tem que ser: vou ver se está aumentada mesmo e vou procurar o dermatologista. E das quedas de cabelo mais comuns, existe um distúrbio do ciclo capilar, que é chamado de eflúvio telógeno agudo, que é, assim, disparado a coisa mais comum. Não estou dizendo que o que você tem é isso. Não tem como eu saber sem examinar, sem avaliar direitinho a história, sem fazer o exame de tricoscopia, né? Mas muitas pessoas têm esse tal do eflúvio telógeno agudo, que é um distúrbio do ciclo capilar que empurra os fiozinhos da fase de crescimento para a fase de queda. Basicamente, bem simplificadamente, é mais ou menos isso que acontece. Então, acontece alguma coisa no nosso organismo que empurra cabelinhos que estavam na fase de crescimento para uma fase de cair. Então, você aumenta a quantidade de cabelos em fase de queda. Ou seja, acontece uma sincronização do ciclo capilar. Lembra que a gente falou que era assíncrono e cada um estava na sua fase? Que é bom para manter a quantidade de cabelos? Então, quando tem uma sincronização, a gente sente, né? Então, vai cair uma porcentagem maior do que aquela de 10%. E aí, às vezes, as pessoas começam a sentir no rabo de cavalo, o cabelo já tá mais fino, né? Então, você pega e faz o rabo, tem menos quantidade de cabelo. A pessoa vê mais fios no chão, né? Então, assim, tem alguns sinais, alguns mais objetivos, outros mais subjetivos, mas de que isso está acontecendo, né? Então, você tem uma sincronização do ciclo capilar. Quais seriam essas coisas que poderiam empurrar nossos cabelinhos que estão em crescimento para queda de cabelo? Então, existem diversas causas, mas eu vou listar algumas mais importantes. Então, infecções após Covid, dengue, às vezes é só uma amidalite, um resfriadinho que você achou que não era nada, infecções no geral, medicamentos, vários medicamentos, entre eles os anticoagulantes, os ansiolíticos, antidepressivos, corticoide, antibiótico, vários podem causar queda de cabelo. Emagrecimento importante e rápido, assim, 2 quilos já meio que é suficiente, na verdade, em um mês, né? 2 quilos em um mês. Então, emagrecimento rápido, uso de anabolizantes, hormônios masculinos, chip da beleza, qualquer coisa com análogos andrógenos, né? Hormônios masculinos. Procedimentos cirúrgicos, parada de anticoncepcional ou de terapia de reposição hormonal, o pós-parto, né, que é um bem famoso. Então, existem diversas causas desse eflúvio telógeno agudo. Então, é uma lista imensa que a gente sempre pergunta para todos os pacientes para fazer a investigação desse quadro clínico específico. Mas, de novo, né, reforçando que queda de cabelo é um sintoma. Eu tô falando dos muitos distúrbios que podem estar acontecendo. Pode ser relacionado, por exemplo, a uma alopecia androgenética, uma alopecia frontal fibrosante, um líquen plano-pilar, a alopecia areata, tricotilomania, pode ser alopecia de tração. Existem, sim, uma lista imensa, FAPD, CCCA, dá para ficar falando até amanhã o nome das doenças dentro da tricologia. Então, quando você tem uma queda de cabelo, você precisa sempre avaliar esses seus desencadeantes, pensar nessa possibilidade, mas não tem muito jeito, você tem que ir na sua consulta e conversar com o seu dermatologista. Então, todas as perguntas, né, tiveram várias perguntas, como que eu trato, como que eu faço parar, o que é, a gente não tem como responder sem essa avaliação, tá? Muita gente perguntou sobre as vitaminas, né, se você tomar as vitaminas, vai realmente parar a queda de cabelo, então isso a gente sabe que não, tá? Então, não consegue parar a queda de cabelo, porque justamente, vocês viram a lista de coisas, se for eflúvio telógeno agudo, vocês viram que a
a lista de coisas é coisas, por exemplo, pós-parto, né? Então, uma coisa que não tem como mudar, né? Parada de anticoncepcional, perda de peso importante, cirurgia, infecção, são coisas que a gente não consegue resolver a causa, né? Então, se você não sabe qual que é a causa, aí não dá pra gente conversar sobre tratamento. Se você até sabe, nossa, foi o pós-parto mesmo, a vitamina não vai conseguir reverter isso, né? Então, infelizmente, vitaminas não. E o shampoo anti-queda, ele vai conseguir impedir essa queda também? Também não, né? Uma coisa que você passa 30 segundos, que seja 3 minutos, também não vai conseguir impedir um desencadeante como esses que a gente descreveu. Então, o shampoo anti-queda também não consegue ajudar. E aí, ele ajuda pra quê, então, né? Então, geralmente, os shampoos anti-quedas, o que eles contêm? Substâncias mais suaves, que deixam o cabelo mais gostoso, então ajuda um pouco na estética do cabelo. E eles podem conter coisas anti-inflamatórias. E às vezes, algumas pessoas realmente têm algumas doenças do couro cabeludo que são inflamatórias. Então, você dá um shampoo que suaviza essa inflamação pode ajudar, mas não que ele vá parar uma queda de cabelo. Bastante gente também perguntou sobre o minoxidil. E o minoxidil, ele para a queda de cabelo? Também não, tá? Ele é um dos tratamentos possíveis em diversas doenças. O minoxidil, ele é um vasodilatador que pode ser utilizado para prolongamento da fase de crescimento, que é a fase anágena, e acordar fios que estão em repouso em fase quianógena. Mas não é indicado para todo mundo, é um medicamento que tem que ser feito o uso conforme prescrição médica, né? E ele também não vai resolver esse problema dessas causas que a gente falou, né? E, inclusive, quando começa o minoxidil, pode até aumentar um pouco a queda de cabelo, e quando para o minoxidil, também pode aumentar um pouquinho de queda de cabelo. Então, a gente até fala, não fica entrando e saindo com o minoxidil, senão só fica caindo o cabelo, nunca resolve o problema, não descobre a causa, e ainda tem esse agravante de ter queda de cabelo relacionado ao minoxidil, né? Então, o minoxidil, ele é um dos medicamentos possíveis, mas precisa ver se tem indicação de uso. E quando a pessoa tem indicação de usar o minoxidil, algumas pessoas me perguntaram sobre o uso de minoxidil oral, se isso existe, né? E existe. É uma medicação, inclusive, bastante utilizada pelos médicos, né? Então, tem o minoxidil de passar, que é o minoxidil classicamente conhecido, né? O tópico, e tem minoxidil de tomar. Tem algum que é melhor? Né? Bastante gente pergunta isso, né? Então, a gente ainda não tem estudos falando que o minoxidil oral é melhor do que o de passar. Tá? O que a gente tem é um dos estudos, que inclusive é brasileiro, comparando o minoxidil oral 1mg versus minoxidil 5% tópico para queda de cabelo feminina do padrão difuso, tá? Então, especificamente disso, tem um trabalhinho falando, mas que não mostrou diferença. Ou seja, eles seriam igualmente eficazes. Mas, na prática, o que a gente percebe? Mulher, para passar minoxidil tópico é bem difícil, né? Então, o minoxidil oral acaba tendo uma melhor adesão e costuma a gente ver uma resposta mais rápida, apesar disso não estar comprovado cientificamente, tá? Mas, na prática, a gente acaba vendo isso. A gente não sabe se é só por causa de uma melhor adesão ou se ele realmente responde mais rápido, tá? Mas, sim, existe a possibilidade de tomar o minoxidil oral quando indicado e com acompanhamento médico. Agora a gente vai falar de um tema um pouquinho mais leve, né? Vamos falar sobre os shampoos. A parte básica sobre a função do shampoo, do condicionador, sobre low pull, sobre frequência de lavagem, a doutora Iana já respondeu, né, no vídeo dela, então, aqui no canal da Tamires também, então vocês podem conferir lá. Eu vou responder algumas perguntas um pouco mais direcionadas, mais específicas. E as primeiras perguntas foram, precisa alternar shampoo? Eu preciso ter 2, eu preciso ter 3? Meu cabelo acostuma com o shampoo? Precisa realmente alternar? Então, é assim, a gente tem a parte morta, né, do nosso cabelo, que ela continua mortinha, né? A gente quer limpar, mas a gente sabe que ao longo do tempo, né, então dependendo do que você faz no seu cabelo, você pode desgastar mais ou menos a sua haste capilar. Então, por exemplo, pessoas que têm química, que fazem descoloração, ou você sofreu muito com assim, vento, sol, isso vai alterando ao longo do tempo a sua haste porque desgasta. Então, o cabelo ele pode ficar com as cutículas mais desalinhadas e isso fazer com que você tenha que caprichar um pouquinho mais em questões de hidratação do fio e proteção do fio, porque a parte morta está sofrendo com as coisas externas, tá? Então, isso realmente pode mudar ao longo do tempo, mas não é que o cabelo acostuma com o shampoo.
É mais essa questão do desgaste das cutículas, que você pode simplesmente só desalinhar, ou você pode agredir de uma forma que você meio que tira umas lascas. Então, você pode conseguir perder a cutícula. É como se você arrancasse uns nacos da sua mesa, assim, sabe? Então, isso pode acontecer ao longo do tempo, que isso que vai mudando o aspecto estético do cabelo. Talvez você precise utilizar shampoos, às vezes, mais hidratantes, no sentido de melhorar o aspecto estético do que você foi machucando ao longo do tempo. Da parte viva, né, então também existem alguns fatores que podem ir alterando, né, então ao longo da vida, por exemplo, pessoas grávidas, eu tô grávida, por exemplo, aumento de oleosidade, então minha oleosidade do couro cabeludo tá aumentada por aumento de produção pela glândula sebácea. Quando as pessoas vão envelhecendo, após menopausa principalmente, a glândula sebácea ela vai atrofiando e o cabelo vai ficando consequentemente mais ressecado porque o sebo não tá descendo na haste capilar. Coisas endógenas do tipo hormônios, né, chip da beleza, análogos de andrógeno podem aumentar a produção sebácea também e deixar o cabelo mais oleoso. Alimentação mais fast food, assim, né? Pode também aumentar a produção de oleosidade. Estresse, alterações de ciclo de sono, tudo isso pode mexer na tua glândula sebácea e alterar a oleosidade do teu couro cabeludo. Então, isso pode realmente mudar e fazer com que você tenha que usar, por exemplo, um shampoo que retire mais oleosidade, por exemplo. Mas não é que o cabelo acostuma, né? Ele, na verdade, ele tá lá mortinho, quietinho, na dele. E o que acontece é que essas coisas podem ser alteradas. O desgaste você pode ir aumentando ao longo do tempo e a oleosidade do teu couro cabeludo pode mudar um pouquinho com a fase de vida, mas não é exatamente que o seu cabelo se acostuma, então você não precisa obrigatoriamente ficar trocando de shampoo, você pode sentir essa necessidade ao longo do tempo por causa dessas alterações que eu falei, mas não é que o cabelo acostuma com o shampoo. Se você se dá bem com o seu shampoo, tá tudo bem, tá limpo o teu cabelo fica gostoso, do jeito estético que você gosta e a pele está limpa, você pode manter, pode ser o mesmo todos os dias sem nenhum problema. E aí, já que a gente falou de oleosidade, vamos aproveitar e fazer um adendo em relação à oleosidade. Muita gente pergunta sobre o efeito rebote de lavar o cabelo todos os dias, por exemplo. Será que vai dar, mas isso deixa meu cabelo mais oleoso? Então, isso não acontece. Esse tipo de efeito rebote não existe. Porque, na verdade, a glândula sebácea que é a responsável realmente pela produção do óleo, do sebo do nosso cabelo. E o que você fica fazendo lá, que shampoo que você usa, ela não tá nem sabendo o que você tá fazendo. Mas o shampoo mais forte, né, que a gente fala que tem uma ação detergente mais forte, vai remover mais esse óleo que a gente tem no couro cabeludo. Mas a glândula sebácea em si, ela não tá sabendo o que você tá removendo ou não. E aí talvez você esteja pensando, mas e a máscara capilar? E o óleo de coco? Será que aumenta a minha produção sebácea? Né? Então, a máscara capilar, óleo, tudo que é mais pesado e mais hidratante, o que acontece é que eles podem acumular um pouco na tua raiz. E aí você às vezes não conseguir remover tudo. Então, quanto mais você vai pondo e não removendo, aquilo lá vai, né, até formando um negócio que a gente chama pseudo-cast, né? Porque acumula mesmo resíduo. Então, se você não tira, você pode ter uma impressão de que está mais oleoso porque acumulou resíduo. Então, mas não é que não chega a entupir, né, os poros, como as pessoas dizem, porque isso não realmente acontece, porque você descama antes disso, tá? Mas pode dar realmente a sensação de cabelo oleoso, pesado, porque acumulou o resíduo, mas ele não tá interferindo na glândula sebácea propriamente dita. Então, por isso que é importante a gente deixar o couro cabeludo limpo. O que realmente faz aumentar a produção sebácea e aumentar a oleosidade do couro cabeludo é aquilo que a gente conversou, né? Então, são fatores endógenos, principalmente medicamentos, estresse, alimentos e alterações de ciclo, sono, né? Então, andrógenos dão bastante alteração e a fase de vida que a pessoa tá. Então, geralmente, né, jovens têm mais oleosidade, pessoas mais velhas vai gradualmente a glândula vai atrofiando, o cabelo vai ficando inclusive mais ressecado e costuma ser uma queixa até na pós-menopausa, né? Então, efeito rebote por causa do uso dos shampoos, isso não acontece. Para mexer na glândula sebácea, você precisa alterar alguma dessas coisas internas. E frequentemente isso a gente vê, né? Então, às vezes a pessoa se mudou de um lugar para o outro, tá cozinhando menos, tá comendo mais fast food, pode alterar a oleosidade do cabelo.
Shampoos infantis, eles fazem mal para o fio de cabelo? Foi outra pergunta que fizeram pra gente. Então, os shampoos infantis, qual que é a particularidade deles? Geralmente, eles têm um pH muito próximo ao pH da lágrima, né? Que é um pH 7. Sendo que o nosso cabelo aí, o nosso couro cabeludo e cabelo, fica um pH em torno de 5, tá? Então, ele não tem um pH tão próximo ao do nosso cabelo. Ele tem pH próximo ao da lágrima. Porque ele foi feito pra quê? Pra não arder o olho do nenê, tá? Então, o shampoo infantil, ele tem essa finalidade. Para o aspecto estético do cabelo, se você usa e gosta, não tem nenhum problema, tá? Existe na literatura um gráfico que eles sempre mostram pra gente, né? Mostrando que pHs mais alcalinos, então maiores, eles abrem mais a cutícula. Mas isso na prática é muito questionável o quanto que esse papel do pH vai interferir realmente. Então, a decisão de usar ou não depende do aspecto estético que fica do seu cabelo quando você usa. Se você usa e seu cabelo fica ressecado, melhor você escolher outro shampoo. Se você usa e seu cabelo fica ótimo, maravilha, pode utilizar. Mas a indicação formal mesmo seria para não arder o olhinho das crianças, e aí você pode ficar super à vontade para escolher o que você gosta mais, porque de novo, nessa questão estética do cabelo, nada mais é do que escolhas pessoais em relação ao aspecto que você gosta mais. E aí eu vou entrar em 3 coisas meio polêmicas, né? Petrolatos, parabenos e os sais, né? O sal. Então, primeiro, acho que o mais fácil é o sal, né? Então, NaCl, acho que muitas pessoas associam o sal como uma coisa ruim, né? Por causa do mar, que quando a gente vai pra praia o cabelo fica mais ressecado, tudo. Então, muitas pessoas associam como uma coisa ruim. Mas, nos shampoos, muito do que eles colocam assim, não tem sal, é muito estratégia de marketing. O sal no shampoo, ele é conservante e não tem nenhum problema utilizar, e ele não deixa o cabelo ruim. Então, inclusive, assim, se você olhar essas grandes marcas, Kerastase, várias marcas têm, e fica ótimo, né? Porque não faz mal pro teu cabelo, apesar de a gente fazer essa associação com praia, ele é um excelente conservante e seguro. Em relação aos petrolatos, também é um pouquinho mais tranquilo, porque os petrolatos, eles estão associados a, por exemplo, dermatite de contato alérgica, extremamente raro, sabe? Então, é muito seguro, é uma das coisas que se estuda há muito tempo, então não tem nenhum problema de ter petrolato e seus derivados, vaselina, etc., nos seus produtos, são considerados muito seguros, tá? Então, isso é uma coisa até mais tranquila da gente dizer. Em relação aos parabenos, isso é uma polêmica um pouco maior, tá? Porque os parabenos, eles inclusive estão presentes nos testes de contato de dermatite de contato alérgica, né? Então, se estudava muito eles como agentes alergênicos, ou seja, potenciais de dar alergia nas pessoas, né? E aí, os trabalhos mais recentes, 2019 e 2020, elegeram ele, inclusive, como o não alérgeno do ano, né? Porque viram que ele dava menos alergia do que se achava que ele dava de alergia. Então, assim, ele ainda é considerado uma coisa que pode dar alergia, mas isso é muito menos frequente do que se pensava. Então, assim, claro que também tem toda uma estratégia de marketing, de vender um shampoo que fala que não tem parabenos, porque isso, né, vende mais. Mas hoje em dia se viu que dá muito menos alergia do que a gente se pensava, mas ele está associado para algumas poucas pessoas com alergia, dermatite de contato alérgica. E aí vamos falar um pouquinho sobre os shampoos e condicionadores em barra, né? Então, a função do shampoo primordialmente é limpar, e isso com certeza os shampoos em barra e condicionadores em barra, eles têm essa capacidade de limpeza tanto quanto um shampoo normal. Qual que é a questão do shampoo e condicionador em barra, né? Eles ecologicamente são muito interessantes porque eles utilizam menos plástico, utilizam menos água, então é muito interessante nesse sentido. Mas é um mercado mais novo, certo? Então você não tem a mesma variedade que você tem para shampoo e condicionador normal. E no final, o aspecto do sensorial é muito importante para o consumidor, né? Então, às vezes é um pouco mais difícil de você encontrar um que você usa e gosta, sabe? Mas assim, a capacidade de limpeza, de emoliência, eles têm. Só talvez te dê um pouco mais de trabalho para achar um que você realmente goste. E utilização de shampoo, condicionador, máscara capilar, tem que ser tudo da mesma linha? Então, não, né? Você pode facilmente mesclar isso, porque a questão da cosmética capilar, ela te permite, né? Porque a gente tá cuidando da haste morta. Então, seu couro cabeludo tá limpo,
e a tua haste tá boa, tá valendo, pode ser da mesma linha, pode ser de linhas diferentes, de marcas diferentes, desde que você esteja com essas duas condições, a cor cabeluda, a pele limpa e a haste do jeito que você gosta, tá valendo. O que acontece é que, às vezes, as marcas, assim, o processo de fabricação de produtos cosméticos envolve vários testes, né? Então, às vezes, eles já testaram em muita gente, viram que essa combinação é interessante para muitas pessoas. Mas você pode facilmente fazer as suas combinações com marcas diferentes e gostar mais e tá tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre os cabelos brancos, né? Os cabelos brancos, eles são causados por uma predisposição genética, ou seja, a idade com que a pessoa vai começar a ter cabelo branco tem mais a ver com a genética da pessoa e, portanto, de um esgotamento dos reservatórios de células de cor. Isso é dado muito mais geneticamente do que qualquer outra coisa. Mas a gente sabe que fatores do estresse oxidativo também contribuem. E o que eu quero dizer com estresse oxidativo? Radiação ultravioleta, tabagismo, a parte emocional, né? Então, estresse mesmo, e a parte inflamatória também podem acelerar um processo geneticamente determinado. Então, a pessoa tem que ter predisposição genética, mas você pode acelerar com esses fatores externos. E o cabelo branco, ele cresce mais rápido, é tortuoso, é mais poroso, é mais irregular, é mais duro, tem menos brilho e amarela com mais facilidade, justamente porque há um descompasso entre o melanócito, a célula de cor, ela coordena muito o crescimento da qualidade da haste. E quando, né, esgotou o melanócito, então você tem esse crescimento mais irregular e por isso que todas essas características que a gente falou acontecem. Mas não, o cabelo não fica mais comprido porque o comprimento do cabelo não é dado só pela velocidade com que o cabelo está crescendo. Ele também tem o tempo de anágeno e infelizmente, esse tempo de anágeno, ele só vai reduzindo com a idade. Então, geralmente, o cabelo realmente não fica mais comprido. Geralmente não, ele não fica mais comprido. E o mito que é que quando às vezes você arranca um, nasce dois, não acontece, né? Então, você arranca um, nasce um, tá? Então, ele não nasce dois. Mas por todos esses fatores que eu falei para vocês, realmente os cabelos brancos, eles vão demandar um pouquinho mais de cuidados. E aí, como que você pode cuidar melhor desse cabelo branco e que tem todas essas características? Isso vale também para quem tem cabelos danificados no geral, né? Então, por tintura, seja porque o cabelo é fino mesmo, ou porque tem descoloração, você precisa evitar fatores que vão danificar ainda mais o seu cabelo. E quais são eles? Então, o que pode danificar nosso cabelo e que a gente precisa evitar quando a gente tem esse tipo de cabelo já um pouco mais danificado, né? Então, evitar danos físicos, que são o intemperismo, e aí entra como papel principal a radiação ultravioleta, mais chuva, vento, essas coisas também, tá? O envelhecimento, que isso não tem como evitar, né? Mas é uma coisa que vai trazer um dano físico por causa do tempo. Danos térmicos, chapinha, escova, secador, e danos químicos, né? Tintura, descoloração, alisamento, tudo isso vai somando e vai danificando o cabelo. Então, se a pessoa já tem um deles, ela precisa tentar evitar os outros. E como que a gente pode ajudar, né? Então, além de evitar tudo isso, você tem que escolher shampoos conforme o seu tipo de cabelo, se ele tá mais seco, se ele tá mais danificado, se ele é cacheado ou não. Preferencialmente, nesses mais danificados, procurar uma limpeza que talvez que vai machucar menos a haste, ou se você for machucar um pouco mais a haste, porque você precisa remover mais a oleosidade do seu couro cabeludo, porque o seu cabelo a pele produz mais óleo, você vai ter que talvez fazer uma proteção da sua haste antes de realizar essa limpeza mais forte, né? Então, você pode melhorar o condicionamento também com condicionadores, leave-in, máscara, pré-shampoo, tudo isso para deixar a haste mais próximo daquilo que a gente conversou, que é um fio saudável, que a gente falou no vídeo passado, né? Porque justamente cabelo mexe muito com a autoestima e felicidade das pessoas. Então, como a gente já conversou bastante, todos esses vídeos, a doutora Iana também já falou, a cosmética capilar, ela é tentativa e erro. Então, como vocês viram, para deixar o aspecto saudável, você vai ter que testar alguns produtos para ver o que você gosta mais. Em relação às dicas, eu vou deixar, então, a parte de dicas de produto para Tata, porque nós, como médicos, é um pouquinho mais complicado falar sobre isso, porque tem questões éticas envolvidas. Então, eu vou deixar para Tata falar sobre os produtos que ela mais gosta para cada tipo de cabelo.
Antes de encerrar esse vídeo, eu prometo que o próximo vídeo que eu fizer sobre cuidados capilares vai ser a minha rotina, vai ser os produtos que eu utilizo no meu cabelo. Vocês me pedem esse vídeo há muito tempo e, sinceramente, gente, seria muito mais fácil eu vir aqui e só mostrar os produtos que eu uso para vocês, mas vocês sabem que essa não é a minha intenção. Eu queria muito trazer essas profissionais incríveis, doutora Iana Kelly, doutora Isabelle Wu, para falar mais sobre a temática com vocês, até mesmo para vocês entenderem o porquê eu uso determinados cosméticos, como por exemplo os shampoos com surfactantes sulfatados, que eu sei que para algumas pessoas ainda geram dúvidas, então eu queria que vocês entendessem um pouquinho mais sobre o assunto antes de só mostrar aqui os meus favoritos para vocês. E é exatamente isso que eu consegui fazer. Eu sei que algumas pessoas estão bravas comigo, porque já estão me pedindo esse vídeo há muito tempo, mas mais uma vez eu prometo que o próximo vídeo a ser postado eu compartilho com vocês a minha rotina aqui de cuidados capilares. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei, vocês sabem que é muito importante para mim, me ajuda a entender também que vocês curtem esse conteúdo e aí eu posso convidar mais vezes a doutora Isa. Eu já tenho 1 milhão de colaborações programadas aqui com ela, gente, eu só não avisei para ela ainda. Mas enfim, eu posso convidar a doutora Isa para falar mais sobre o assunto. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de acompanhar a doutora Isa nas redes sociais. Como eu disse, ela faz um trabalho incrível. Ela faz toda uma preparação, como se fosse uma aula mesmo. Eu consigo sentir o carinho dela daqui. Então, Isa, mais uma vez, muito obrigada. Se vocês curtiram muito, não se esqueçam de deixar o carinho de vocês também lá nas redes sociais da Isa. E se vocês quiserem mais conteúdos do tipo, comentem aqui abaixo que quem sabe se a gente pentelhar ela muito, ela volta. Pro vídeo de hoje é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo grande, fiquem com Deus, let's glow together. Vai cuidar da tua pele, não se esqueça do protetor solar e eu vejo vocês no próximo vídeo. Será que vocês ainda vão querer o meu vídeo sobre cuidados capilares? Eu sei que tem algumas pessoas bravas porque eu ainda não compartilhei, mas gente, me digam, valeu ou não valeu a pena a espera? Olha quanto conteúdo de valor, quanta coisa legal vocês não aprenderam nesses últimos vídeos. Valeu a pena, valeu? Eu sei, valeu. Beijo, gente. Tchau.